paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre o tema nem por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 6, que vai nos dizer assim: Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa foi a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração para estar trazendo esta semana no conteúdo deste vídeo. E eu queria contextualizar com vocês, para vocês melhor compreenderem em qual cenário histórico do povo de Israel essa palavra se introduz. Nós sabemos que após o rei Nabucodonosor destruir Jerusalém, levou cativo o povo de Israel. E após cumprir o propósito de Deus, o tratamento de Deus na nação de Israel, Deus, na sua infinita misericórdia, permite que o povo volte para Jerusalém para reconstruí-la. E primeiramente, eles voltam sob a liderança de Esdras, o escriba Esdras. Então eles voltam para reconstruir o templo de Jerusalém. Então, durante a construção desse templo, vão surgir então as pessoas que vão se levantar contra essa reconstrução. Especialmente os samaritanos vão se levantar primeiramente oferecendo ajuda para o povo de Israel para reconstruir o templo, mas Zorobabel, então, que estava na liderança nessa reconstrução do templo, não vai aceitar, e eles vão então se indignar, e aí vão se manifestar o que realmente eles queriam, que era interferir na reconstrução do templo de Jerusalém. Então aqui nós vemos o quanto há o empecilho para se executar a obra de Deus. E aqui nós podemos aprender com essa palavra que nós acabamos de ler, que Deus cumpre os seus propósitos através do poder do seu Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo seu Espírito Santo. E Deus vai levantar no meio de todo aquele cenário de reconstrução, de caos. É tanto que quando se lançam os fundamentos do templo de Jerusalém, vai ter uma alegria muito grande do povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, os anciãos, os mais velhos, vão chorar. Por que eles choraram? Porque quando eles viram os alicerces do templo, eles viram que era muito inferior em relação ao templo de Salomão, ao templo que foi construído inicialmente, o primeiro templo. Que alguns historiadores vão dizer que esse templo de Zorobabel, ou o segundo templo, era 60 côvados por 60 de altura, ou seja, basicamente 30 por 30, 30 metros por 30 metros. Então era bastante inferior ao templo primeiramente construído por Israel. Então Deus vai levantar no meio de todo esse caos dois profetas contemporâneos, Zacarias e Ageu. É tanto que Ageu vai escrever em seu livro, lá em Ageu 2, versículo 9, ele vai nos dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então nós analisarmos toda essa história da reconstrução, da construção do templo, nós vamos ver que inicialmente no primeiro templo, quando Salomão vai apresentar este templo ao Senhor, em dedicação ao Senhor, Deus vai encher aquele templo com sua glória. A Bíblia vai nos dizer que ninguém conseguiu ficar de pé por causa da glória de Deus. Mas em nenhum momento nós vamos encontrar em Zacarias ou Ageu ou em Esdras uma passagem falando sobre como Deus encheu este segundo templo. Nós temos apenas a promessa de que Deus iria encher esta casa. E a glória seria muito maior do que a primeira.
Porque o que Deus estava tratando ao povo não se tratava apenas de questão material, de riquezas materiais, mas ele estava apontando para o Messias, para Jesus Cristo. E você me pergunta, eu não vejo em nenhuma passagem falando sobre Deus encher este templo. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai ver que esse mesmo templo, o segundo templo, foi onde Jesus Cristo entrou. Mesmo após a reforma em que Herodes promoveu nesse templo. Mas foi esse templo que Jesus Cristo entrou. Ou seja, o próprio Deus entrou no templo, na pessoa de Jesus Cristo. Então aí se cumpre o que Deus falou através do seu profeta Ageu, cumprindo a sua palavra. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira e confiável e ela se cumpre. E foi muito mais do que o povo de Israel poderia imaginar. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, adentrando dentro desse templo. E foi esse mesmo tempo em quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você, o véu desse templo se rasgou, representando, nos dando livre acesso ao Pai, ou seja, o livre acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus. Hoje eu e você temos acesso ao próprio Deus através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E aqui quero trazer dois pontos simples que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Como nós lemos, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos trazer uma aplicação prática disso. Eu sempre busco olhar para a Bíblia, ver aquilo que o Espírito Santo de Deus fala no meu coração e perguntar a Ele: o que eu posso aprender com essa palavra? O que eu posso aprender com o que o Senhor quer me ensinar? E aqui o que o Espírito Santo de Deus me ministrou ao meu coração. Diferentes ensinos, mas eu quero trazer aqui os principais para que você possa compreender e ser edificado assim como eu fui edificado. Que primeiro a palavra me edifica, para depois eu transmitir aqui, compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo já tem me ensinado. E quero profundamente do meu coração que vocês também sejam edificados. Não por força física, nem por força intelectual. Nós sabemos que existem tanto estes dois lados, tanto na parte física como intelectual. O povo estava reconstruindo o templo, que era o que? A obra de Deus, trazendo para o mundo espiritual, trazendo para os nossos dias atuais. Eu e você temos um chamado, temos uma obra a ser executada para Deus, mas nós sabemos que nós temos as pessoas que vão querer talvez te derrubar, talvez querer te desanimar. Aqui no povo que estava reconstruindo o templo, nós tínhamos duas oposições, uma oposição interna e uma oposição externa. A oposição externa causada pelos samaritanos, que queriam impedir de qualquer forma essa reconstrução do templo. É tanto que a reconstrução após o lançamento dos alicerces, das bases do templo, ficou parada por cerca de 16 anos. Não vou entrar muito aos detalhes da história, porque senão vai tomar muito tempo, mas depois você pesquisa, estuda sobre o templo de Zorobabel, que você vai compreender todo o contexto ali, inserido ali. Então, vai haver uma oposição à reconstrução desse templo. E ali aquela obra vai se parar por cerca de 16 anos. Então, para vocês verem que, independente, mesmo sendo a obra para Deus, nós vamos ter sim oposição. E aí, como eu falei, oposição externa e interna. A oposição externa causada pelos samaritanos, no caso da reconstrução do templo. E a oposição interna, causada pelo desânimo. Porque mesmo o povo vendo que estavam querendo fazer, né, com o seu coração, reconstruir o templo do Senhor para adorar a Deus, havia essa oposição, havia os contratempos. Então isso normalmente em qualquer ser humano vai causar de alguma forma um desânimo interno. E na nossa vida espiritual, nos nossos dias atuais, nós como servos do Senhor, nós passamos por esse tipo de desânimos, tanto interno como externo. Interno, às vezes você se sente sim abatido, triste, e externo pelas oposições, mas o que nós devemos
entender que nós não devemos olhar, nós devemos prosseguir em frente, porque como diz a palavra que nós acabamos de ler, não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai cumprir. Talvez aquele templo, aos olhos daquelas pessoas, e na verdade era impossível a reconstrução daquele templo. Mas o meu Deus e o seu Deus é o Deus do impossível, como diz lá em Lucas 1,37. Deus é o Deus do impossível. E Ele faz no seu poder. E a aplicação que eu quero trazer é espiritual para mim, para a sua vida. Nós, como servos de Deus, nós, especialmente aquelas pessoas que nós mais amamos, que sim começa por elas, nós queremos essas pessoas na presença de Deus. Nós queremos as pessoas, talvez, que nós conhecemos mais próximas, na casa do Senhor, adorando a Deus. Mas nós sabemos que não é o nosso conhecimento intelectual, não são as palavras, não são a sua oratória que vai convencer essas pessoas a servir ao Senhor, a se render aos pés do Senhor, a se arrepender de seus pecados e se entregar ao Senhor. Mas sim é a ação do Espírito Santo. Nós precisamos sim compreender isso, porque às vezes um filho, talvez o seu filho, eu não tenho filho ainda, mas talvez um filho que você tenha, a Bíblia nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem seguir. Mas a partir de uma certa idade, você não tem mais o controle sobre as ações do seu filho. Então ele vai tomar atitudes que julgar mais conveniente a ele. Talvez não vai querer seguir os caminhos que você ensinou durante toda a vida a ele. E não adianta, como nós acabamos de ler, não é por força, a agressão obrigar ele a seguir, mas pelo poder do Espírito Santo. Nós devemos sim entregar nas mãos do Senhor, orar, buscar, instruir, mas entregar na mão de Deus não é um parente meu ou seu que nós vamos convencer, talvez com argumentos, com palavras, mostrando dentro da Bíblia o que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes a maioria sabe o que é certo, porém não quer viver o que é certo. E não são as minhas palavras ou as suas que vai convencer eles a seguirem a Deus, a servir ao Senhor Jesus Cristo, a confessar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. E não é por força, e não é por força intelectual ou física, mas pelo poder do Espírito Santo. O que nós devemos ter em mente, que eu e você devemos fazer, é falar do amor de Deus, é dar o testemunho de Deus. Porque o poder do Espírito Santo agindo em nós, o brilho do Espírito Santo que age na minha e na sua vida, possa dar testemunho a essas vidas, não só da nossa família, mas outras, as pessoas que devem ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor, possam ver em mim e você o testemunho de Jesus Cristo, ver em mim e você a real existência de Deus, o brilho do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida. E não é a oratória, não é o conhecimento intelectual, não são palavras eloquentes que vai convencer uma pessoa a ela seguir um caminho correto, ela andar no caminho que deve andar, mas é o Espírito Santo de Deus. O que nós devemos entender é fazer nossa parte, servir a Deus, falar do amor de Deus, independente se vão achar ruim ou não, assim como foi na reconstrução do templo, teve oposição dos samaritanos, e a obra era do Senhor, assim como a obra que nós fazemos, aqui eu gravando esse vídeo estou fazendo a vontade de Deus, Ele não me obriga a fazer isso, mas eu faço por gratidão a Ele, pelo aquilo que Ele fez por minha vida, primeiramente porque Ele primeiro me amou, se entregando na cruz do Calvário, e também me libertou das trevas, da garra de Satanás, me libertou do pecado. E o que eu devo falar é isso, dar o testemunho que aconteceu na minha vida, que Ele pode fazer na sua vida. E essa é o nosso papel, falar do amor de Deus, falar a verdade. Essa aqui é a verdade, a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo é que vai convencer, é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração das pessoas que vão ouvir a palavra, das pessoas que serão alcançadas pelo seu testemunho. Então que nós possamos compreender que não adianta
querer obrigar a pessoa, seja dependendo do filho, dar uns tapas, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer o que é certo. Até um certo ponto nós conseguimos fazer como pais, até a maioridade, vamos dizer assim. A partir daí você não vai conseguir dominar. Mas o seu papel é ensinar, educar o caminho que ele deve seguir. A partir daí é entregar na mão de Deus, porque é a ação do Espírito Santo. Não é as minhas palavras que vai convencer os meus familiares a seguir, a servir o Senhor. Porque a maioria sabe, como eu disse. Talvez a sua família sabe o caminho que deve seguir. Mas não querem seguir o real caminho da verdade. Então, é nós fazermos o nosso papel e deixar o Espírito Santo de Deus agir, porque o templo teve oposição, mas não foi pela força do homem, não foi pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Onde o templo, que o profeta Ageu disse, a glória da segunda casa será maior que a primeira. E realmente foi, porque o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, adentrou aquele templo. E aqui teve diversos ensinos que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, que eu poderia estar compartilhando com vocês. Vou compartilhar mais um, para não tomar muito tempo. Não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Eu não sei, talvez no seu trabalho, Deus tem uma promessa na sua vida que você alcançaria uma posição maior dentro dessa empresa, dentro de onde for que você trabalha. E às vezes você vê as outras pessoas crescendo e quer de alguma forma alcançar aquele cargo. Mas eu te digo que não saia da sua comunhão com o Senhor. Não faça aquilo que desagrade a Deus para alcançar esse cargo. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Confia que Ele fará. Não adianta, Ele cumpre. Não adianta a oposição. Se Ele tem a promessa, se você tem a promessa, Deus vai cumprir na sua vida. Voltando aos filhos, se Deus tem a promessa na vida dos seus filhos, que eles serviriam ao Senhor, confie, porque Deus tem poder para resgatar do pecado, assim como eu e você fomos resgatados. E Deus tem o poder para agir no profundo do ser humano. Então que essa palavra simples, rápida, possa ter falado ao seu coração, que falou muito ao meu, que cada dia mais e mais nós possamos ser cheios do Espírito Santo e entender que não é por força nem intelectual, nem física que iremos convencer as pessoas do pecado, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. O que devemos fazer é apregoar a verdade, é falar do amor de Deus, é dar o testemunho de Deus sobre as nossas vidas. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.